Você esteve em algum lugar que nunca deveria ter ido, e depois que você foi, você se preocupou bastante. E quantas vezes eu já ouvi alguém dizer: eu não estou mais nem conseguindo dormir, eu estou com um problema. Você teve um relacionamento que deveria ter evitado? Ninguém sabe. O esposo não sabe, a esposa não sabe, a família não sabe, o pastor não sabe, a igreja desconhece. E você está tendo um problema de consciência. Você enganou alguém? Vivemos hoje num mundo que a gente anda na contramão de tudo. Hoje é quase proibido você ser honesto. Você ainda não fez alguma coisa que deveria ter feito há muito tempo. Você mentiu por medo de perder alguma coisa ou com receio das consequências? Infelizmente, corre na sociedade. Eu já vi alguém me dizer, foi uma mentirinha branca. Eu não sei se mentira tem cor. Se tem cor, deve ser uma cor bem preta. Eu ouvi alguém dizer, pastor, foi uma mentirinha branca. Como que dizer? Não, nem mentira era. Você não pagou uma dívida que está pendente há muito tempo. Você está protelando, você está sendo cobrado, você sabe que deve, a sua consciência diz que você deve, mas você não paga. Minha pergunta: como está a sua consciência? Você falou ou pensou alguma coisa a respeito de alguém que teria sido muito melhor não falar ou pensar? E esse é um problema muito sério que nós temos na igreja. A gente se torna muito amigos. A gente se aproxima muito um do outro. A gente se torna tão íntimo que às vezes o respeito desaparece. E muitos nos achamos no direito de falar de A e de B. Bem ou mal, não importa. E nós temos que ter cuidado. Como é que está a sua consciência? Você preferiu fazer outra coisa ao invés de ir à igreja? Primeiro problema que surgiu na sua vida, a primeira coisa que você faz: não vou à igreja. Tem um hino que diz: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Eu vou fazer uma paráfrase disso aqui. O melhor lugar do mundo é estar aqui na igreja. É aqui mesmo. Como está a sua consciência? Sua consciência pesou? Primeiro verso da Bíblia que eu quero ler está em Isaías 30, verso 21. Note, o primeiro texto bíblico. Isaías 30, verso 21. E aqui diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, fazei o quê? Andai por ele. Como seria bom a gente poder ouvir essa voz a dizer: não é para a direita, não é para a esquerda, é para frente, este é o caminho, é reto. Parece que é fora de moda, ou parece que já está fora de moda nestes dias falar sobre a consciência. Pelo menos em seu tradicional papel, como uma voz autorizada, eu diria, de uma moral interior. Parece que está mais, não se fala mais da voz da consciência. E eu quero dizer para vocês, eu ainda me lembro bem, o tempo em que a voz da consciência era igualada à voz de Deus.
era um ponto de referência para as decisões morais. Mas tem um problema. Assaltada pelo pós-modernismo, a consciência parece ter perdido o seu nervo. Mesmo entre os cristãos, ela é frequentemente vista como uma entidade de pouco valor, quase nada mais tendo a ver com a voz de Deus em relação ao homem. A minha pergunta foi: como está a sua consciência? E alguns dizem: pastor, ela não está mais, eu já deixei de lado. Uma carta foi enviada ao Departamento da Receita dos Estados Unidos. E essa carta dizia assim, prezado Senhor, eu não tenho conseguido dormir, porque no ano passado, quando eu preenchi minha declaração de imposto de renda, propositadamente, eu declarei o valor errado de minha renda. Estou enviando um cheque de $1.500. Se mesmo assim não conseguir dormir, enviarei o resto. Irmãos, a gente às vezes tenta fazer uma solução parcial. E é bom, a gente até vem muito a propósito. No dia 30 de abril termina o prazo para entrega da declaração de renda aqui no Brasil. Você já fez a sua? Você declarou o que é real? E você está preocupado: será que o leão não vai me pegar? E se você recebe depois que a notificação da Receita Federal que a tua declaração estava ok, você tem um alívio: ufa, ainda bem, dessa vez eu estou livre. Mas é bom a gente pensar, é bom a gente ter uma consciência que você possa chegar e dormir. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Mas se eu perguntasse para vocês, o que é consciência? Eu sei que você sabe, você tem. Ela pode até não ter te ajudado tanto ou ter atrapalhado muito, mas você tem. Você tem consciência. E quer ver? Erra para ver o que acontece. Faz um ato bom para ver o que acontece. Como você sente bem? Quando você vai atrás de alguma coisa, você faz bem para alguém. E como você sente mal quando você faz o mal para alguém? E eu já ouvi alguém dizer: onde é que eu estava com a minha cabeça? O que eu fui fazer? É interessante pensar nisso aí. Mas o que é a consciência? O Novo Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa, ele define consciência assim: faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. O Tratado de Teologia, na página 33, diz assim: a principal tarefa da consciência é nos ensinar a fazer o que é correto e evitar o que é errado. Eu gosto dessa definição. Qual é o trabalho da consciência? É levar a gente a fazer o que é correto e evitar a gente fazer aquilo que é errado. E pode saber, quando você erra, você tem problemas. Quando você briga com alguém, enquanto parece que você não acerta, você não está bem com aquela pessoa. Você discute com alguém, se você tem razão ou não, mesmo tendo razão, você não se sente bem. E acontece uma coisa, quando você discute com um amigo, e outra coisa, quando você trai alguém, um amigo, como faz mal para você? E eu podia ampliar bem isso aqui. Como está a sua consciência em relação à sua religião, ao seu Deus, à sua fé? Bem, pastor, eu estou bem, eu estou aqui na igreja, graças a você estar aqui. Louvado seja Deus pela sua presença. Mas às vezes você precisa ir mais fundo
Como está a sua consciência? O livro Pecado, Sexo e Autocontrole, página 59, diz assim, ó: a voz da consciência está muito perto da voz de Deus. E é verdade. Você sabe, você tem consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. E eu sempre digo, ninguém precisa ser religioso, ninguém precisa ser adventista do sétimo dia, ninguém precisa ser católico, apostólico, romano, ninguém precisa ser da Assembleia de Deus, da Batista, de qualquer religião, para saber que ele não pode matar, que ele não pode roubar. Isso não precisa de religião, o consenso, o bom senso já diz que você não tem que fazer isso. Mas quando você tem uma religião, você ouve esse Deus, é mais fácil você fazer as coisas, ou evitar de fazer. A consciência sempre faz duas coisas. Ela aproxima você de Jesus ou leva você para longe dele. Isso é real. Ela conduz você para mais perto de Deus ou obriga você a evitar a sua proximidade. A consciência é a forma íntima de avaliação entre o certo e o errado. Quantas vezes você se preocupa com o que você fez? E faz bem em pensar assim. A consciência é o testemunho interior que julga a retidão moral de cada pessoa. E alguém chegou a dizer com muita propriedade: a consciência é o sexto sentido da alma. A consciência é a bússola da vida moral, dos procedimentos que nós temos. A consciência é a capacidade do discernimento moral. E tem uma coisa que a consciência faz, e pode saber: a consciência acusa ou defende. É o único juiz que nos julga e não nos absolve. Pode ter certeza, enquanto você tem um problema, a consciência está martelando. E quem não tem problema? E quem nunca errou? Quem nunca pecou? E a consciência está aí. Mas a consciência pautada pela palavra de Deus, ela fará admoestações corretas. Lutero, ele foi excomungado pelo Papa no ano de 1520. E ele foi convocado a comparecer diante do imperador Carlos V na corte imperial da cidade de Worms em 1521. E quando o representante do Papa trouxe Lutero, chegou para ele e disse: Lutero, você tem que se retratar e mudar as suas opiniões heréticas. A resposta de Lutero foi: minha consciência serve a palavra de Deus. Por isso não posso nem quero me retratar, pois ir contra a minha consciência não é seguro nem salutar. Não posso agir de maneira contrária. Esta é minha posição, que Deus me ajude, amém. Ele, diante do imperador, diante de uma imposição que ele devia de abandonar as suas ideias heréticas, ele disse: não posso. Um outro historiador diz: não me retratarei, não posso me retratar e nem me retratarei. A minha consciência não me permite. É bom a gente ter esse pessoal que dá um exemplo, um testemunho. Do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 408, diz assim: a consciência iluminada pela graça divina seria eficaz e pura, controlando a vontade e os desejos e conduzindo à sinceridade e à integridade em cada ato da vida. É impressionante isso aqui. Hebreus 9, verso
14, eu tenho mais um texto bíblico que fala sobre a consciência. Hebreus 9, verso 14. Hebreus 9, verso 14. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Apesar do profundo desconforto que a consciência às vezes produz, ela é necessária especialmente para nós os cristãos. Eu li há muitos anos um livro do pastor Rodolfo Belzas, também já falecido há mais de 30 anos. E este livro o título era em forma de pergunta: gratos por quê? E me chamou a atenção um capítulo onde dizia: devemos ser agradecidos pela dor, devemos ser gratos pela dor. Mas como agradecer a dor? E eu fui ler aquele capítulo. E ali ele dizia o que eu quero dizer agora. A dor nos alerta que alguma coisa errada está acontecendo no nosso corpo. Um leproso, ele vai perdendo os seus dedos e não sente. Ele vai perdendo os seus membros e não sente. Não dói, não acontece nada. Sempre que tem uma dor no seu corpo, você sabe que alguma coisa não está funcionando bem ou tem um problema. A exemplo da dor física, a dor da culpa produzida pela consciência, ela nos fala que algo está errado em nossa alma. Assim como a dor física acusa que alguma coisa não está bem no corpo, a consciência nos diz que alguma coisa não está bem na nossa alma. Que bênção é isso, é gratos pela dor, gratos pela consciência. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 69, diz assim, precisamos resistir e vencer as inclinações e obedecer à voz da consciência sem parlamentação ou transigência, pois do contrário os seus rogos cessam e a vontade e o impulso aumentam o controle. Podemos desenvolver vários tipos de consciência. Primeiro, uma boa consciência. Esse tipo de consciência caracteriza as pessoas agradáveis e que não criticam os outros. Você quer ter uma boa consciência? Não critica os outros. Mas eu quero dizer uma coisa: a gente na igreja, em casa, em qualquer lugar, na sociedade em geral, como é bom criticar o outro. Quando eu falo com o doutor Eduardo e digo que ele tem um problema, eu aumento bem o problema dele. Aí o meu fica pequeno e eu posso me esconder atrás do dele. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Mas é do nosso feitio, é o nosso lado humano. Como é bom falar mal de alguém. A gente se sente bem. Vai falar mal de alguém. Vocês querem ter um auditório? Comece a falar mal de alguém. Só vem cá, vamos falar do fulano aqui. Como é bom falar mal. Eu diria mais. A gente condena o pecado, condena. Mas o pecado é bom. Olha que a gente peca para valer. Eu vou dizer para vocês, eu era estudante no internato. Minha esposa estudou nesse mesmo colégio, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, lá em Taquara, Rio Grande do Sul. E eu um dia resolvi, eu digo, hoje eu não vou pecar. Ficar um dia sem pecar. Me policiar, nem em pensamento, em ato, nada, eu vou cuidar. Esse dia eu vou fazer tudo certo. E eu cheguei ao final do dia, achei que eu tinha ido bem, mas no outro dia eu acho que eu pequei por uma semana. Tente fazer isso. Vocês acham que é fácil? Tente ficar um dia sem pecar. Eu não vou pecar hoje, nem em pensamento, nem em nada. Tente fazer isso. Experimente. Não é fácil, gente. Eu era um moço, estava ali, mas eu fiz, eu digo, não, hoje não vou. Pode fazer. Vai ter gente que vai te incomodar, vai ter gente que vai te provocar.
E nessa hora que você faz o propósito, parece que Satanás está ali para te passar a rasteira de todo jeito. Eu digo, mas eu não vou pecar hoje. Mas é difícil. Boa consciência, os que não criticam os outros. Outra, consciência limpa. Aqui é interessante. São os que podem dormir tranquilamente, porque possuem uma consciência isenta de maldade. Consciência limpa, você pode dormir. Gente, como os programas da madrugada estão tendo audiência hoje, porque as pessoas não conseguem dormir e vão para frente do televisor para ver o que tem ali, para passar o tempo. Alguns não estão dormindo, porque estão enfrentando um problema. A consciência está dizendo, você não devia ter feito. Você ainda não resolveu aquele problema. Você podia ter feito isso aqui. Você vai se deitar, não consegue dormir. É impressionante isso aí. Outro problema, outro tipo de consciência. Consciência pura. Alguém que pecou, foi perdoado e voltou a ter uma consciência pura. E acho que aqui todos nós nos enquadramos. Jesus nos perdoou, Jesus nos salvou. A gente hoje pode estar vivendo uma boa consciência. Tem a consciência fraca. Consciência fraca são aqueles que se escandalizam com usos e costumes, com aquilo que não é princípio. Como tem gente... Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fazia uma série de palestras de uma semana de evangelismo na Igreja Central de Goiânia. E ao sair à porta, um senhor, ele era bem simples, até mal vestido, pouca cultura. Chegou ali e me disse, pastor, o que o senhor acha das mulheres que usam sapato de salto alto? Eu digo, acho bonito. Para quê? A minha mulher não usa e nunca vai usar. Tudo bem. A sua mulher não usa, mas o senhor não pode ser modelo para nenhuma mais. A sua não vai usar, a minha vai. E daí? O senhor acha que eu não vou para o céu por isso? E o senhor vai porque a sua esposa não usa sapato alto? Cuidado, às vezes a gente usa usos e costumes. Usos e costumes mudam de acordo com o lugar e a época. Isso não é princípio, não é lei. Princípio não se negocia. Foi ontem, é hoje, será amanhã. A lei de Deus foi ontem, é hoje, será amanhã. Pecado foi ontem, é hoje, será amanhã. Hoje a gente já está adorando a pílula e assim, não. Isso não é mais pecado, foi um deslize. E a gente vai pondo a mão por cima. Hoje a maioria é fabricante de pomada minâncora, bota minâncora em todo mundo. Mas tem que ter cuidado, é fraca, consciência fraca. Outra consciência. Consciência contaminada. São os desobedientes do Evangelho. Eu quero falar sobre a última. Consciência cauterizada. Este é o pior tipo de consciência. É alguém que já pecou contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é aquele que não é confessado. E que por não ser confessado, o pecador não escuta a voz de Deus e continua nos seus atos pecaminosos repetidamente. A pior coisa que tem, você falar com alguém, essa pessoa conhece, você conhece essa pessoa, mas ele está com a consciência cauterizada, nada mais atinge essa pessoa. Eu tinha na igreja do Arruda, quando eu comecei a trabalhar lá em 1970, há 44, 45 anos, um moço, me lembro o nome dele, Gideão. Gideão vinha sempre, todo sábado, bonito, bem vestido. Eu cheguei, não conhecia o Gideão, ele todo sábado, bem vestido. E um dia eu fui convidá-lo para vir à plataforma comigo. E ele me disse, eu não sou batizado. Eu disse, Gideão, você não é batizado? Você não é membro da igreja? Não. Mas Gideão, não é possível. Você está aqui tão direitinho, sempre bem arrumadinho, bem, se posicionando bem, ô Gideão. Você não se batizou?
Mas Gideão, eu queria que você fosse ao batismo, mas ainda não. Fiquei 2 anos na igreja e o Gideão não se batizou. Existe uma hora que a gente vai para um ponto que nada mais mexe com a gente. A consciência fica cauterizada. É perigoso. Às vezes a gente vem para a igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente vai sempre resistindo o Espírito Santo. Chega um ponto que o Espírito Santo vem, ele não quer nada comigo. Deus não desiste de você, mas você desiste de Deus. E eu disse, Gideão, venha Gideão, mas não consegui que o Gideão viesse. Charles Swindoll, ele é um escritor cristão famoso, escreve muito bem. No seu livro, Busca do Caráter, página 57, olha o que ele conta. Ele diz que desde 1811, quando alguém que havia fraudado o governo enviou a Washington anonimamente $5 para o Tesouro americano, o Tesouro abriu uma conta com o nome Conta de Consciência. E a partir daquele ano, o governo já recebeu $3,5 milhões de cidadãos acusados pela consciência. Eu sou tentado a dizer uma coisa. Quando eu estava lendo essa história, eu fiquei pensando. Falar com o tesoureiro da igreja, abrir conta da consciência do dízimo. Anonimamente. E eu acho que ia receber alguma coisa, viu, doutor Eduardo? Desde 1811, quando o governo recebeu aqueles $5, ele abriu aquela conta da consciência. Se você fizesse, eu trabalhei muito tempo na contabilidade, sou técnico em contabilidade, gosto dessa área. Se você fizesse um balanço, pegasse a tua consciência, vem agora fazer um balancete da minha consciência. O que é a favor, o que é contra. E lá sempre a gente tem o que a gente deve e o que a gente tem em haver. Como é que está a minha consciência? Como é que está a tua consciência? Com a tua esposa, com o teu esposo, com a igreja, com a sociedade, com o teu trabalho. Eu disse na minha classe outro dia, eu por natureza sou contra a minha formação, sou contra greves e manifestações. A pessoa vai lá na firma, só eu quero trabalhar das 8, está aqui, eu vou ganhar 1.500, trabalhando das 8 às 12, da 1 ou das 13 ou 13h30 até as 18. 3 meses depois ele já está fazendo greve porque ele quer ganhar mais. Ele já foi ali, já vendeu, já fez um contrato, está assinado. E desde que esse contrato não fira a Constituição, ele é lei. Como a gente gosta de fazer, de criar problemas, manifestações. Vocês já viram que é coisa terrível a gente acompanhar uma greve, uma manifestação? Lembre-se do tempo de Cristo. Aquela turba saiu atrás gritando, crucifica-o, crucifica-o. Normalmente esse pessoal grita uma palavra ou um slogan, nada mais. Você se perde, você não é mais ninguém, você perde a tua identidade, você é uma turba. Aquele mesmo povo que cantou Hosanas ao Filho de Deus, naquele grupo se perderam todos, crucificam, crucificam. Como eu tinha um pastor, trabalhava aqui comigo, ele pertencia aqui à turma de metalúrgicos aí do IABC. E eu perguntei, pastor, o senhor participou das greves? Eu participei, o senhor acompanhava, que as passeatas acompanhavam. Por que o senhor fazia aquilo? Eu não sei, o povo ia e eu ia junto. Eu não sei. Às vezes isso me preocupa. Eu estou aqui na igreja. Por que eu estou na igreja? Porque o doutor Eduardo veio e eu acho que é bom e eu estou lá. Não, você tem que vir por convicção, comprometimento. Você tem que estar aqui porque você sabe que aqui é o lugar, o melhor lugar para estar. A minha pergunta foi, como está a sua consciência? Você está bem? Como a gente tem medo que Jesus volte, né? Como a gente tem medo que Jesus volte. Todos nós queremos que Jesus volte, mas não precisa ser tão rápido nem tão cedo. Quer ver outra coisa? Nós queremos ou não a unção do Espírito Santo, mas a gente tem medo do Espírito Santo. O que ele pode fazer com a gente? Do livro
Talento não é tudo, página 229. O técnico João Uden observou em seu aniversário de 90 anos, ele disse assim, não existe um travesseiro tão macio quanto uma consciência limpa. Não existe. Como é bom dormir? Sem problema. Mas a voz satânica contradiz a voz da consciência e sempre está dizendo assim, não leve muito a sério. O pastor pregou lá hoje sobre consciência, mas não leve a sério. Outra coisa que ele diz, todo mundo faz isso. É mentira, não faz. Essa é a estratégia de Satanás. Ele diz, doutor Eduardo, pode fazer, todos fazem. Antes de pecar, Eduardo, todos fazem. Depois de pecar, ele diz, Eduardo, só você fez, não tem vergonha? Antes de fazer, todos fizeram. Depois que você faz, só você. Ele acaba com você, cuidado. Outra voz satânica que contradiz a voz da consciência é: ninguém viu nada. Na igreja a gente está bem, mas lá durante a semana, outra voz satânica: não conseguia agir de outra maneira. E outra voz: foi só uma vez. E por ter feito só uma vez, nós temos quantas pessoas presas. Porque a consciência, para que a consciência prevaleça sobre a voz satânica, ela precisa do seguinte: ela precisa ser treinada, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser orientada pelas Escrituras Sagradas. A consciência precisa ser dirigida pelo Espírito Santo e ela precisa ter por base o padrão de Jesus Cristo. Um sitiante, ele tinha um cachorro. Esse cachorro latia muito. Ele se deitar, o cachorro começava a coar. Ele se deitar, o cachorro começava a latir. Porque havia ladrões ali por perto. E uma noite aquele sitiante se incomodou. E ele disse: hoje eu não quero ser perturbado pelo sono. Os cachorros começaram a latir. Ele pegou a espingarda e matou o seu cachorro. No dia seguinte ele viu que os ladrões haviam levado quase tudo que era seu. Haviam roubado quase tudo. E eu fiquei pensando quando li essa história. Muitos exemplos daquele sitiante atiram em sua consciência, não querendo mais ouvir a sua voz porque ela incomoda. Como aquele cachorro não deixaram o sitiante dormir, a sua consciência muitas vezes não deixa você dormir. E alguns matam a consciência. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 195, diz assim, é perigoso brincar com os sagrados reclamos da consciência. Do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 216. Ao homem unicamente, a coroa de sua criação, deu Deus uma consciência para reconhecer as sagradas reivindicações da lei divina. E mais um pensamento agora do livro Paulo, o líder, página 125. A consciência é tão fiel em elogiar o que é certo, como em condenar o que é errado. Que tipo de consciência você tem? Má, condenada, limpa, pura, fraca, boa, livre da culpa? Mas eu quero dizer uma coisa: Deus entende, e Deus nos entende. E Deus vem ao encontro de nossas dúvidas, pois sua bondade é maior do que uma consciência pesada. E eu quero concluir lendo um texto aqui de Hebreus 10, 22, que belo texto esse aqui. E esse texto diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu não sei como você está essa noite, como você chegou aqui, qual é o seu problema, mas provavelmente você tem algum problema com a sua consciência. Mas entregue, aproxime-se de Deus, e Ele vai resolver, ainda que a sua consciência seja uma má consciência. Mas eu creio que você tem uma boa consciência.
E Deus está aqui para ajudar que você tenha essa consciência tranquila, pura. E você, ao chegar hoje em casa, ajoelhe-se ao lado da sua cama. E antes de dormir, faça essa oração. Com certeza você vai ter uma noite tranquila. E se houver algum problema, ouça a sua consciência que está muito perto da voz de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente e boa semana, é o meu desejo. Amém. Obrigado, pastor Alci, pelo estudo dessa noite. Vamos finalizar o culto cantando o hino 152, Vencendo Vem Jesus. Ao ser projetado no telão, vamos ficar em pé e cantarmos com entusiasmo. Vencendo Vem Jesus. Querido Deus, te agradecemos nesta noite, pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui na tua presença, na tua igreja. Queremos te pedir, ó Pai, que tu nos ajudes na solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, que possamos ter uma consciência limpa diante de ti, dos homens também. Queres abençoar a cada pessoa que está aqui, aos internautas que nos acompanham, tu possas resolver os problemas de cada um. Te pedimos também, ó Pai, que tu nos dês uma noite tranquila de repouso, um feliz despertar amanhã, e que tu nos concedas uma semana de lutas, mas sobretudo uma semana de vitórias. Temos pessoas aqui que estão enfrentando algumas dificuldades, mas tu possas atendê-las de acordo com a tua bondade, a tua misericórdia, e que assim todos sintamos a nossa inteira dependência de ti. Acompanha-nos agora aos nossos lares, que nenhum mal nos aconteça, e mantenha-nos sempre sob os teus olhares. É o que nós pedimos, também te agradecemos. Amém. Boa noite, boa semana a todos e vão em paz.